A história de Noé. A grande aventura de fé e salvação. Curiosidades e lições importantes. Você já ouviu falar da história de Noé e sua arca? Não é apenas sobre um grande dilúvio e um barco gigante, mas sim sobre uma história de fé, obediência e a maravilhosa promessa de Deus. Neste vídeo, vamos explorar tudo sobre Noé, suas escolhas e as lições que ele deixou para nós. Prepare-se para curiosidades que você provavelmente não sabia sobre essa história épica. Assista até o final e, ao final, não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos inspiradores como este. A história de Noé. Foi em meio ao caos há milhares de anos. O mundo estava em um caos total. A humanidade se afastou de Deus e a maldade dominava. Mas entre toda aquela escuridão, havia um homem que se destacava: Noé. Deus viu que ele era justo e fiel, e decidiu que seria ele quem salvaria a humanidade do grande desastre que viria. Imagine viver em um mundo onde todo mundo à sua volta estava fazendo mal, mas você decidiu seguir o caminho da retidão. Isso é o que Noé fez. É um momento em que ninguém mais acreditava. Deus deu a Noé uma missão quase impossível: construir uma arca gigante. Não só isso, mas também colocar nela um casal de cada tipo de animal e garantir que sua família sobrevivesse ao dilúvio que estava por vir. Agora, pense bem, você conseguiria acreditar em algo tão grande e radical, mas Noé fez. Ele obedeceu a Deus e começou a construção da arca, mesmo diante de tantas zombarias e descrença. Curiosidades que você não sabia sobre a arca de Noé. A arca era gigantesca. A arca que Noé construiu tinha 137 metros de comprimento, 23 metros de largura e 14 metros de altura. Isso é como um campo de futebol inteiro. Ela tinha 3 andares, e não se tratava apenas de um barco comum, mas sim de um verdadeiro abrigo para todas as espécies de animais e sua família. A previsão do dilúvio. O dilúvio não foi uma chuva comum. Foram 40 dias e 40 noites de torrentes, o que transformou a Terra em um imenso oceano. E o mais interessante, cientistas têm debatido se o dilúvio foi global ou local. Mas o fato é que a história de Noé é contada em diversas culturas antigas com algumas variações. A obediência de Noé. Noé levou cerca de 100 anos para construir a arca. Isso é quase uma vida inteira. Durante esse tempo, ele pregava aos outros, tentando alertá-los sobre o que estava por vir. Mas ninguém ouviu, e isso nos faz refletir sobre como muitas vezes ignoramos avisos importantes na nossa vida. O significado do arco-íris. Após o dilúvio, Deus fez uma aliança com Noé e sua descendência, prometendo nunca mais destruir a terra com um dilúvio. O arco-íris foi colocado no céu como sinal dessa promessa. E, até hoje, sempre que vemos um arco-íris, lembramos da fidelidade de Deus para conosco. Lições de fé e perseverança. História de Noé, sem dúvida, uma das mais poderosas da Bíblia. Ela nos ensina sobre a importância da fé em Deus. Mesmo quando o mundo à nossa volta não acredita no que estamos fazendo. Mas Noé fez. Ele obedeceu a Deus e começou a construção da arca, mesmo diante de tantas zombarias e descrença. Curiosidades que você não sabia sobre a arca de Noé. A arca era gigantesca. A arca que Noé construiu tinha 137 metros de comprimento, 23 metros de largura e 14 metros de altura. Isso é como um campo de futebol inteiro. Quando as tempestades da vida surgem, podemos olhar para o céu e lembrar que Deus sempre tem um propósito e Ele nunca nos abandona. Agora, vamos encerrar com uma oração, pedindo a Deus que nos dê a fé e a coragem que Noé teve para seguir seus caminhos, mesmo quando tudo parece impossível. Oração. Senhor, assim como Noé, pedimos que nos ajude a confiar em Ti, mesmo quando o mundo ao nosso redor duvida e desvia. Ela tinha 3 andares, e não se tratava apenas de um barco comum, mas sim de um verdadeiro abrigo para todas as espécies de animais e sua família. A previsão do dilúvio.